O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Quando nós falamos sobre dor e sofrimento, é necessário, antes de mais nada, lembrarmos que para passarmos, entendermos e passarmos por esses processos de uma maneira amorosa, precisamos de internalizar a ideia de uma presença única de Deus em nossas vidas, que é uma presença amorosa. Não existe outro tipo de presença de Deus em nossas vidas, a não ser quando nós, dentro das realidades irreais que nós formamos em nossas cabeças, e idealizamos outros tipos de presença de Deus em nossas vidas. A presença do Pai ao nosso lado é sempre amorosa. E quantas vezes nós, espíritas, como mencionado pelo nosso querido Alírio ontem à noite, nos esquecemos disso e, através dos nossos atavismos religiosos, quiçá de outros contatos com outros credos, outras doutrinas, outras religiões em outras vidas, ainda praticamos até mesmo o espiritismo, acreditando que nós estamos aqui para sermos punidos de alguma maneira. E vemos isso acontecer constantemente no movimento espírita, através de nossos estudos, através de nossas palestras, nossos atendimentos fraternos, as pessoas transferirem essas ideias de um Deus punidor, que quer que nós tenhamos dor, que nós soframos, através de conceitos, por exemplo, como o conceito de um pecado original, aonde muitos de nós espíritas nos esquecemos de onde vem essa palavra pecado, de uma palavra do sânscrito que significa errar o alvo, a palavra hermatia. Então, quando nós fomos criados, Deus já sabia que nós erraríamos. Nós erramos o alvo porque nós estamos tentando acertar o alvo. E essa é a condição do verdadeiro espírita, é aquele que tenta constantemente domar as suas más inclinações. Quando nós analisamos outros conceitos divulgados no meio espírita, vemos esses mesmos atavismos serem manifestados. Quando falamos, por exemplo, da obsessão, nos tornamos às vezes seres tão místicos que a gente às vezes bate o dedinho do pé numa cadeira
e a gente culpa um espírito obsessor. Nós esquecemos que a obsessão acontece de tantas maneiras. Dos espíritos para os espíritos, desencarnados para os desencarnados, dos desencarnados para os encarnados, dos encarnados para os desencarnados, dos encarnados para os encarnados e a auto-obsessão, a qual nós mesmos, muitas vezes inconscientemente, nos obsediamos. Geralmente, nós espíritas só gostamos de lembrar da obsessão de espíritos desencarnados para conosco mesmos, porque assim fica mais fácil de nós culparmos aqueles que estão nos fazendo sofrer. A verdade é que, grande parte das vezes, nós é que somos os que fazem os outros sofrer. E essa questão de pensar tanto em obsessão vem de um atavismo que nós trazemos do passado, de nós acreditarmos tanto na questão e na existência de um Satanás, de um capeta, de um diabo. Nós simplesmente trocamos as palavras. Então, Satanás, agora espírito obsessor, está constantemente influenciando nossas vidas ao ponto de que nada acontece sem que seja culpa do Satanás. Nós vamos analisando mais a questão dos atavismos e lembramos do atavismo da crença no inferno. No Espiritismo, grande parte das pessoas no movimento espírita tem a certeza absoluta e vive com a certeza absoluta de que quando desencarnar vai para o umbral. Quando nós passamos uma vida inteira manifestando o pensamento de que nós vamos para algum lugar, nós vamos para aquele lugar. Um atavismo correlacionado com a crença do inferno, do purgatório. Olha os atavismos que nós temos que nos libertar. O da expiação, que nós ligamos completamente, diretamente, com a questão do pecado original de Adão e Eva. Nós passamos a nossa vida pensando que nós somos pecadores originais e que nós estamos aqui para sofrer, para sentir dor de qualquer maneira. Quando nós estudamos o que significa realmente expiação, nós vamos ver que a palavra em si mesmo, original, nos mostra que é simplesmente um processo de extração da pureza que existe dentro de nós, uma ação da extração das virtudes que existem dentro de nós. Nós somos os seres mais poderosos que foram criados por Deus, porque em nós Ele colocou essas ferramentas fantásticas que se chamam virtudes. E a lei faz, a lei do progresso, com que nós utilizemos mais cedo ou mais tarde, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso impulso, de utilizar essas virtudes, que nós as utilizemos. Aí está a misericórdia divina presente constantemente em nossas vidas. Como aqui foi explicado, através das leis divinas presentes em nós, através das virtudes, ferramentas maravilhosas presentes em nós e através do Pai, a presença amorosa do Pai constante
em nossas vidas. O Espiritismo é o Consolador prometido. Então, quando nós temos contato com a doutrina espírita, é necessário que nós sejamos, de alguma maneira, consolados. Se nós lemos um livro, uma mensagem espírita, assistimos uma palestra, nós precisamos estar mais consolados no fim desse processo do que quando nós começamos. Se não tem alguma coisa errada com esse processo, ou alguma coisa errada em nós, para com o nosso entendimento, ou para com a nossa falta de atenção, má interpretação, ou para com a fonte que está divulgando o Espiritismo. Espiritismo, então, não é o cobrador prometido, não é o condenador prometido, embora muitos o divulguem dessa maneira. Para nós iniciarmos um processo de cura espiritual, física, temos que refazer o nosso entendimento com relação a todas essas coisas. Nós estamos aqui em um lar de amor, e não estamos falando só da federação, estamos falando do planeta Terra. Neste planeta Terra, existem leis universais que regem toda essa organização. Aliás, são leis que não regem só esse planeta, porque esse planeta não é a primeira existência, não é a primeira experiência de Deus no universo. A ciência já nos mostra isso hoje. Existiram várias outras experiências, como a nossa agora, muito antes da própria Terra existir. Então, todas essas existências, todas essas experiências estão dentro de um patamar de leis. Todas essas leis são regidas por uma lei de atividade, de constante movimentação. Tudo isso está dentro da lei do progresso. Segundo Joana de Ângeles, isso é uma lei que, mais cedo ou mais tarde, força aqueles que querem ficar estagnados a se movimentarem. E essas leis não são só relacionadas às questões físicas, como, por exemplo, ao macrocosmo. Nós sabemos que o universo, ele se expande constantemente, que as galáxias estão todas em movimentação. Depois de alguns trilhões e trilhões de anos, elas se chocam e se modificam completamente. O universo está em completo movimento até o nosso planeta Terra. No microcosmo, a mesma coisa acontece. Nós olhamos para uma parede, para um móvel, para o chão, e nós achamos, por causa da nossa percepção óptica, um tanto ainda material, que esses objetos estão todos em si parados. Mas hoje a própria física demonstra para a gente que não. Que os próprios átomos que constituem todos os objetos, a matéria, estão em movimentação constante em si mesmo. As moléculas, as células. Quando nós olhamos um para os outros aqui, nós, na verdade, não estamos nos enxergando. Quando a gente se olha, vocês olham para mim, ou a gente olha para as paredes, a única coisa que nós estamos enxergando é a reflexão da luz, dos raios de luz que estão saindo das lâmpadas,
que batem nos corpos, todos presentes na sala, a reflexão volta aos nossos globos oculares e é interpretada pelo nosso cérebro. Tudo isso acontecendo na velocidade da luz. Porque não tem corpo nenhum aqui que tem brilho próprio. Tem? Camille Flammarion nos mostra, em suas viagens, visitas a outros planetas mais evoluídos, que existem seres em outros planetas que têm brilho próprio, mas nós não chegamos nessa condição ainda. Então, a lei da movimentação, ela faz mais cedo ou mais tarde com que todos nós nos movimentemos. Materialmente, a gente sabe que é impossível ficar parado. Mas, moralmente, isso também acontece com todos nós. Em 2010, foi lançado um livro, publicado um livro, simplesmente fantástico nos Estados Unidos. 2 psicólogos fizeram uma pesquisa enorme com milhares de milionários. Chegaram a conclusões simplesmente muito surpreendentes. Primeiro, 85% da população dos 7% dos americanos que são milionários, 85% desses milionários são milionários de primeira geração. Eles mesmos fizeram a sua própria fortuna. Não receberam herança de ninguém, não ganharam na loto, e a porcentagem de 0,9% desses milionários são os jogadores famosos de futebol, os artistas famosos e assim vai, os superstars. Todo o resto deles fizeram uma planificação para chegarem à condição de milionários. Nesta planificação, aplicaram coisas como o trabalho, que surpresa, não? Constante. Eles não compravam nada financiado. Os milionários têm pavor de pagar juros aos bancos. Quando eles querem comprar um carro, eles compram um carro bem velhinho, aí juntam dinheiro para comprar um melhorzinho, até que eles possam um dia ter dinheiro suficiente para comprar um carro 0 quilômetros. Então, eles baseiam toda a sua vida nesse objetivo, de terem uma vida tranquila financeira. Eles colocam no papel um objetivo e traçam um planejamento para chegarem a esse objetivo. Olha só, que coisa interessante, não? Mas não é assim que a gente faz com as coisas materiais, constantemente? Principalmente quando nós queremos adquirir algo material, a gente não dá um jeito? Se a gente quer viajar, a gente dá um jeito. Se a gente quer comprar uma casa nova, a gente dá um jeito. A gente planifica e, de alguma maneira, a gente chega àquele objetivo. É lógico que a gente não está aqui para ficar falando de objetivos de chegarmos a ser milionários. A questão aqui, quando nós queremos atingir posições melhores ou conquistarmos condições melhores com relação à vida material, até com relação a doenças que aparecem no mundo, e nós corremos para acharmos os medicamentos, as medicinas de cura, nós vamos atrás, a gente se vira. No processo de evolução moral, que vai melhorar as nossas condições de dor e de sofrimento, esses mesmos planejamentos, essa mesma vontade, essa mesma dedicação,
deveria ser aplicada também. E a gente poderia falar aqui, citar, na técnica parda, mas o Marcelo explicou isso muito bem para a gente. E nós só nos lembramos que, antes de mais nada, de acordo com a técnica parda, nós temos que perceber aquilo que está nos perturbando, aquilo que nós estamos fazendo de errado. Assim, André Luiz, em nosso lar, quando sofrendo nas esferas inferiores, ele, quando em alto desespero, ele fala para si mesmo: se eu tivesse tirado 1 minuto de cada vida da minha existência para pensar e fazer reflexões sobre as minhas ações, eu não estaria sofrendo da maneira que estou sofrendo agora. Então, a percepção é de alta importância para que nós saibamos se as nossas movimentações no universo divino estão sendo boas ou não. Dentro dessas movimentações, nós temos alguns exemplos importantes de estudar. Oliver Winchester, no começo do século XIX, nos Estados Unidos da América, um homem muito rico, era fabricante de roupas, resolve montar uma companhia para desenvolver produtos de armamentos bélicos. Depois de contratar vários técnicos, eles conseguem fazer um instrumento super fantástico que revolucionaria todos os produtos bélicos do mundo, revolucionaria todas as guerras do mundo a partir daquele momento. Winchester, com seus técnicos, fazem um progresso bem simples, mas de grande valor para a indústria bélica. Eles transformam o rifle que existia, o rifle primitivo, onde você tinha que, ou o soldado tinha que, colocar a pólvora, colocar uma bala e dar um tiro. Depois, tinha que fazer todo esse processo de novo para dar outro tiro. Winchester desenvolve o rifle, o revólver rotativo, com a catraca rotativa. Então, a partir dali, não só o revólver, como o rifle, poderia dar vários tiros e eliminar vários oponentes ou inimigos muito mais rapidamente. Winchester fez essa descoberta pouquíssimo antes de um acontecimento que foi o acontecimento mais sombrio na história dos Estados Unidos da América, a Guerra Civil Americana. Irmãos virados contra irmãos. Toda a metade de um país procurando exterminar toda a outra metade do país. Para que nós tenhamos uma ideia, a Guerra Civil levou a vida de, alguns historiadores dizem, 650 mil soldados, alguns outros dizem 1,2 milhões de soldados. Em comparação, a Guerra do Vietnã levou a vida de 56 mil soldados americanos. A Segunda Guerra Mundial terminou com a vida física de 400 mil soldados americanos. Então, a Guerra Civil foi realmente um extermínio completo e absoluto
de grande parte da população masculina americana, já que naquela época a população americana era de somente 10% o que era hoje. Era de 30 milhões de habitantes. Então, Winchester, com essa arma, foi um dos grandes proponentes para que algumas dessas coisas acontecessem. Ele simplesmente ficou tão rico, tão mais rico do que era, que ele foi o primeiro americano a montar uma fábrica fora dos Estados Unidos. Ele montou a fábrica de revólveres e rifles na Inglaterra. Com toda essa fortuna, eles começaram a pensar, já com sua esposa, Sarah e Oliver, o que eles fariam com todo aquele dinheiro. E nesse pensar do que se faria com todo aquele dinheiro, eles resolvem construir uma mansão do outro lado do país. Eles moravam em Connecticut, aonde o nosso querido Marcelo reside, e resolveram construir uma mansão em San José, na Califórnia. Começaram a obra. Quando a obra começou, logo pouco tempo depois, Winchester desencarna de tuberculose. Sua esposa Sarah começa a ver fenômenos mediúnicos tremendos em tudo que é lugar que ela ia. E os espíritos brincalhões, inferiores, muitos obsessores, mortos pelas próprias armas criadas por Oliver, começaram a persegui-la. Depois de algum tempo, quando Sarah estava a ponto de enlouquecer, ela procura um grupo de médiuns, pede ajuda, e os médiuns, depois de algumas sessões mediúnicas, começam a dar passagem para esses espíritos, que a dizem que ela continuaria a ser perturbada, a não ser que, a partir daquele momento, eles cuidassem da programação da construção da casa. Então, Sarah, a partir dali, começou a receber, através das reuniões mediúnicas, todas as instruções maquiavélicas desses espíritos para a construção da casa. Quem quiser ir a San José hoje, na Califórnia, no Vale do Silício, aonde estão presentes as companhias de tecnologia mais poderosas do mundo, como a Apple, como a Google, como a Microsoft, poderão visitar o que foi o resultado da construção da mansão Winchester. Essa mansão que foi construída e não foi acabada durante um período de 38 anos, porque os espíritos não deixavam ela parar, senão ela continuaria a ser obsediada. Ela só parou quando desencarnou. Tem as coisas mais estranhas. Tem escadas de 13 degraus que param numa parede lá em cima. Tem tudo baseado no número 13, candelabros com 13 lâmpadas. Tem janelas ou portas lá em cima no segundo andar. Se você abre a porta é para a parede para fora. Se você passar, você cai lá embaixo. Então, essa mansão é chamada a mansão misteriosa Winchester. E está lá. Quem quiser visitar, é só pagar $20 e conhecer a mansão, fazer a turnê da mansão. Nós vamos vendo, nós vamos analisando as questões das movimentações em nossas vidas. Todos nós temos escolhas a fazer. O Livro dos Espíritos nos diz que
não fazer um bem já é um mal. Em outras palavras, a estagnação já é um mal. Mas isso não quer dizer que só se movimentar já é uma coisa boa. É importante se movimentar consciencialmente para que nós consigamos nos libertar um dia da dor e do sofrimento. Nós temos tantos outros exemplos, alguns exemplos errôneos de pessoas, espíritos que cometeram erros, importantes de ser analisados, não para serem condenados, mas sim entendidos para que nós não cometamos os mesmos erros. E tantos outros exemplos maravilhosos. Quando nós analisamos a vida de um Gandhi, de uma Madre Teresa, de uma personagem tantas vezes esquecida pelos espíritas, um fabuloso Pestalozzi, já dá um seminário inteiro analisarmos a figura fantástica altruísta de Pestalozzi. E paramos lá em Jesus, porque Jesus ele foi um marco divisor de águas. Dentro da codificação espírita, nós vemos a lição O Homem de Bem. Mas essa lição é tão importante para nós todos analisarmos constantemente, que ela não está presente somente em um lugar na codificação. Lá no livro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, temos a lição O Homem de Bem presente. Uma descrição fantástica, linda, emocionante, do que é a manifestação física, do que é os hábitos, do que é a vivência de um espírito crístico como era Jesus. A lição é tão importante que também está manifestada no Livro dos Espíritos, na questão 918, com algumas palavras diferentes, mas a moral é a mesma. É talvez a resposta mais longa que os espíritos deram a uma resposta de Allan Kardec. Então, nós analisando a figura de Jesus, nós vamos saber exatamente aonde é que as nossas movimentações devem nos levar. Jesus é tão grandioso que se ele entrasse aqui agora no salão e viesse lidar com todos nós, ele iria nos amar exatamente como ele ama a todo o resto da humanidade e da criação. Quando ele estava lá falando para um conglomerado de pessoas, e chegam e lhe dizem que ali a sua mãe e os seus irmãos estavam para conversar com ele, o que fala Jesus? Quem são minha mãe e quem são meus irmãos? O importante de nós sabermos com relação ao que Jesus falava, diferentemente do que várias pessoas pensam, de que ele só estava aqui para deixar uma mensagem para a gente, uma mensagem para a eternidade, e isso era verdade. Mas ele não falava só para dar exemplo para a gente, para deixar uma mensagem para a gente. Ele falava aquilo que ele sentia. Quando Jesus fala quem são minha mãe e meus irmãos, ele ali demonstra o que ele sentia exatamente por toda a humanidade, como o vídeo que Lacordaire acabou de apresentar. Ele estaria aqui conosco, não precisaria nunca ter nos visto em sua vida
de encarnações ou espiritual, mas nos trataria com todo o amor, porque um espírito assim já tem internalizado nele o hábito constante e completo de todas as virtudes. Ele não precisa mais de pensar, eu tenho que perdoar essa pessoa, eu tenho que ser mais paciente. Isto já é uma coisa automatizada, um hábito automatizado desses espíritos. Eles fazem porque não sabem mais fazer diferente. Quando nós começamos a ter alguma coisa que nos faz sentir muito melhor do que alguma coisa que nós tínhamos, nós não queremos mais aquilo que nós tínhamos. Aliás, a Márcia fez uma coisa muito triste comigo nessa viagem. Ela me apresentou a farofa com banana. E agora ficou complicada a questão, porque eu não saberei mais comer farofa sem banana. Quando nós passamos a ter hábitos melhores do que os nós tínhamos, hábitos que nos fazem sentir muito melhores, muito mais felizes, nós jamais, segundo o Livro dos Espíritos, retrogradamos. Então, nessas movimentações, nós precisamos ir nos mirando, nos modelando aos poucos ao modelo maior que é Jesus. Quando nós falamos da dor, do sofrimento, é necessário distinguirmos os dois, porque às vezes fica parecendo uma coisa parecida, mas não é. Nós podemos ver a dor como aquela luzinha de um carro que acende, a luzinha do motor, dizendo que tem alguma coisa errada com o motor, para nos avisar que é hora de levar o carro no mecânico, ou é hora de trocar o óleo, tem alguma coisa errada. Muitas pessoas fazem o quê? Pegam um band-aid, se tem gente que carrega caixinha de band-aid no carro, pega um band-aid e põe em cima da luz, para a luz parar de incomodar, né, a vista, né? É assim que muita gente faz. Ou põe um tape elétrico preto e não vê mais a luzinha. Quantas pessoas fazem isso? Até que o motor não aguenta e o carro quebra, e aí a gente gasta uma fortuna, se é que não perde o motor do carro inteiro. Isto é a dor que nos chama a atenção para equívocos que nós estamos cometendo nas nossas movimentações presentes. É um alerta. Se não existisse a dor, a coisa seria muito complicada. Existe uma doença que se chama analgesia congênita. Tive que traduzir isso. Analgesia congênita. Existem pessoas no mundo que não sentem dor física nenhuma. E isso é uma complicação muito grande, porque a pessoa às vezes quebra um dedo, uma perna e não sabe que aquilo aconteceu. Como é que fica a questão? Então a dor é um dispositivo divino em nossas vidas para nos acordarmos, para nos alertar de que alguma coisa está errada. Quando nós voltamos àquele conceito de pecado, harmatia, nós estamos tentando sempre acertar um alvo. Quando nós estamos errando, mas sempre com a intenção, que é tão importante nas nossas vidas espirituais, com a intenção de nós acertarmos, é o processo de evolução. Mas a partir do momento que nós acertamos, aprendemos a acertar o alvo, e nós decidimos, vez ou outra, errarmos
por querer, porque não estamos com muita vontade de fazer exercício de acertar o alvo, nós começamos então a sofrer. Então, o sofrimento é um processo muito mais complicado do que a dor em si. Porque para nós sairmos do sofrimento, nós vamos ter que fazer um trabalho muito mais trabalhoso, não difícil, mas trabalhoso. Porque nós estaremos aí demasiadamente encalacrados com as leis divinas, já que nós mesmos é que decidimos colocar o band-aid em cima da dor que nos alertava. No livro Jesus e Kardec, como modelos para os trabalhadores espíritas, em que nós, mais especificamente, eu, Inês aqui presente conosco, começamos há 7 ou 8 anos atrás, estudarmos em nossa casa espírita. Foi um livro que simplesmente modificou as nossas vidas e a maneira de como nós trabalhávamos dentro da casa espírita e do movimento espírita. Nesse livro tem uma pequena história que fala sobre 3 andarilhos que andavam na mesma estrada para chegarem a um objetivo, para irem de uma cidade a outra cidade. Nesta estrada, o primeiro andarilho está caminhando e lhe dá com rochedos enormes que estão bloqueando aquela estrada. Ele então para e começa a pensar e já fica impaciente, já fica colérico e já começa, com a sua cólera, a gritar, a xingar a Deus, a reclamar do governo, a reclamar da sua mãe, do seu pai, enfim, se encoleriza. Depois de algum tempo, ele dá a volta e volta para casa e desiste da viagem. Nesta mesma estrada vem um segundo caminhante, lidar com o mesmo problema. Ele olha para aquelas pedras e exatamente igual o primeiro andarilho, ele se revolta e começa a reclamar de Deus, do governo e de tudo mais, volta para sua casa, mas diferentemente do primeiro andarilho, ele regressa com um maço de dinamites. Ele põe as dinamites debaixo dos rochedos e explode tudo aquilo e consegue fazer uma passagem entre aqueles rochedos. E ele passa a caminhar para chegar no seu objetivo, mas a estrada fica toda suja, cheia de rochas e de sujeira. Por essa mesma estrada, vem outro andarilho e encontra mais rochas desmoronadas, a mesma dificuldade, e ele para, olha para as rochas, pensa, medita, volta para casa e pega um mapa, um GPS. Nesse GPS, ele encontra outro caminho mais normal, mais pacífico, de chegar ao seu destino, ao seu objetivo. O que nós estamos falando aqui, todos aqui estudiosos já sabem, obviamente, são das figuras do primeiro andarilho rebelde, do segundo revolucionário e do terceiro o transformador. As verdadeiras figuras representadas do pseudo-amor, ou melhor, do desamor, do pseudo-amor e do amor em nossas vidas. Os seres transformadores,
eles encontram as dificuldades em suas vidas, as dores, os sofrimentos ou as aflições, e eles transformam aquilo em coisas boas. Eles redirecionam todas aquelas energias que o andarilho rebelde, o andarilho revolucionário direcionaram para ficarem zangados, para explodirem tudo, para brigarem com todos. Redirecionam isso para coisas boas. Um exemplo palpável são de pessoas que, por exemplo, passam por algum acidente e se tornam paraplégicos. Alguns utilizam essa experiência para se rebelarem contra Deus, contra suas vidas, contra a sua existência, até mesmo contra todas as pessoas às suas voltas. Outras pessoas veem essas questões e trabalham essas questões de uma maneira completamente diferente, da maneira em que nós devemos trabalhar tudo em nossas vidas, nunca deixando que o que está lá fora nos afete inferiormente, negativamente, e sim trabalhando os nossos fortalecimentos morais, amorosos, internos. Então, esse ser transformador que se torna, nesse caso, paraplégico, ele procura novas oportunidades engrandecedoras, positivas de vivência. Daí que nós temos no mundo, por exemplo, as Olimpíadas de indivíduos que são paraplégicos, têm vários problemas físicos, como se fala em português? Para-Olimpíadas. São os sujeitos transformadores, não deixam que o que está acontecendo no exterior influenciem de tal maneira o seu íntimo, a ponto deles desistirem e se revoltarem com absolutamente tudo. Assim, nós devemos nos portar em nossa vida. Se nós estamos dirigindo, alguém vem com outro carro, nós estamos seguindo todas as leis de trânsito, andando na velocidade normal, dentro dos limites, alguém vem e nos dá uma fechada. Essa fechada é culpa de quem? É culpa de quem nos deu a fechada. Mas isso não nos importa muito quando se fala de questões íntimas. Isso pode nos importar quando nós falamos de questões físicas, questões da lei. Mas, observando o nosso íntimo, nós só precisamos de nos importar como foi a maneira que esta fechada nos fez sentir. Nós nos sentimos zangados, nós abrimos o vidro e falamos impropérios para o outro indivíduo, nós ficamos desejando que o outro tenha uma batida qualquer lá na frente. Então, quando nós vamos analisando todas essas questões, nós vamos vendo que toda transformação moral, para atingirmos a felicidade, expurgarmos a dor e o sofrimento de nossos seres e nossas vidas, nós precisamos de sempre olhar para o nosso íntimo. Não interessa o que as outras pessoas fazem, interessa como nós reagimos ao que está sendo feito conosco. E nós, durante todo esse trabalho, é necessário nós nos lembrarmos que nós nunca estamos sozinhos. Deus é um ser divino maravilhoso. Ele joga no nosso time, viu, gente? Para quem não descobriu ainda. A própria matemática de Deus é feita para que nós vençamos.
quando nós lemos no Evangelho de que se nós ferimos com a espada, nós seremos feridos com a espada, ou se nós ferimos com o ferro, seremos feridos com o ferro, é somente um ferimento. Essa é a matemática de Deus. Se eu ferir uma vez com uma espada, eu serei ferido uma vez com uma espada. Mas lá no Evangelho, a gente também vai e encontra o dizer: seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Deus está no nosso time. Ele é o Pai amoroso que nos recompensa muito mais do que nós esperamos que Ele nos recompense, porque Ele quer que nós tenhamos sucesso em nossa escala espiritual. No livro Reflexões Mediúnicas, pelo Espírito Honório, nós encontramos ali uma lição linda, tão emocionante, que nós, com um grupo de companheiros, a traduzimos para o inglês há coisa de 6 meses atrás. Ela se chama Contratos Espirituais. Ali, Honório, fazendo uma expansão das explicações de André Luiz com relação ao processo reencarnatório, quando André Luiz nos fala sobre os técnicos que cooperam para que nós reencarnemos, do departamento reencarnatório que existe em nosso lar, do qual, aliás, ele passava correndo, que ele tinha medo, não queria reencarnar. Honório expande essa visão e conclui para nós que Deus está realmente sempre ao nosso lado, trabalhando juntamente com os mentores maiores, através dessa preparação espiritual constante que é feita conosco, por técnicos que já passaram por tudo que a gente vai passar na Terra, ou estamos passando na Terra. Então, quando nós vamos passando pelas dores, pelas dificuldades, nós fomos treinados para aquilo. Daí o nosso contrato espiritual, porque nós assinamos um contrato abstrato, logicamente, não só com a divindade, com todos esses espíritos que se desprenderam, se dedicaram para nos instruir e nos preparar para uma nova existência, mas assinamos também um contrato com a nossa consciência. E nesse contrato, nós precisamos, então, de fazer, pelo menos, os esforços que estão dentro das nossas condições para nós nos libertarmos da dor e do sofrimento. Para que nós não tenhamos uma vida sem movimentação, uma vida estagnada, uma reencarnação perdida, para que nós não retornemos ao plano espiritual infelizes e reencontremos tantos entes queridos que nos ajudaram antes dessa programação reencarnatória e que estão conosco durante essa programação reencarnatória. Mas essa ajuda espiritual não para por aí. Não é só a preparação espiritual, não é só a presença divina desses mentores, de nossos anjos guardiães em nossas vidas, que representa essa ajuda espiritual. Nós também vemos em uma obra linda de Leon Denis, que se chama O Espiritismo e as Forças Radiantes. Nesta obra, Leon Denis analisa as forças radiantes que cruzam todo o universo,
Segundo ele, quanto mais perfeito, mais feliz, mais digno o pensamento de um ser, mais força esse pensamento tem e mais longe ele chega. Esses pensamentos, essas vibrações cruzam o universo, porque lá fora existem espíritos tão maravilhosos, tão evoluídos, que eles pensam em coisas tão lindas e essas vibrações simplesmente não param, cruzam todo o universo. Assim como as fontes ou as ondas de celular, quantas centenas estão cruzando o nosso ambiente aqui agora, as ondas de rádio, as ondas de TV, as ondas do pensamento desses espíritos também cruzam o universo. Como, por exemplo, quando nós lemos a literatura de Irmão X, Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, ali Humberto de Campos tem um capítulo sobre o planeta Marte, e ele reflete a mesma visão de Maria de João de Deus, a mãe de Francisco Xavier, que através também da psicografia de Chico Xavier, também descreve o planeta Marte para nós. Não sendo como esse planeta Marte, que a NASA enviou lá os 2 rovers e ficaram lá 2 anos rodando o planeta Marte, movidos à luz solar, mandando fotografias para a Terra e nunca encontraram sinal palpável de vida. Esse planeta Marte, um planeta evoluído, ele tem espíritos que, segundo Humberto de Campos, quando ele lá estava visitando Marte, a convite de espíritos mais superiores, foi na época em que a Segunda Guerra Mundial ia começar, eles estavam parando todo o planeta através de uma sirene todos os dias à tarde, para que todo o planeta, a população do planeta Marte, mandasse vibrações amorosas para o planeta Terra. E aqui essas vibrações chegavam. Quando nós queremos perceber essas ajudas espirituais, perceber essas ondas fantásticas, altruístas, nós podemos orar, meditar e nos conectarmos com essas ondas. Uma vez que essa conexão seja feita, nós achamos e acharemos tantas respostas para os nossos problemas diários. Daí, dessa conexão, saem tantas descobertas no nosso planeta Terra, descobertas que trazem tantos benefícios para nós encarnados. Nós pensamos que as descobertas são nossas, as criações são nossas. De maneira alguma. Nós somos co-criadores, não somos criadores. Então, relembrando dessas ajudas espirituais, de todas essas fontes, de toda essa energia, de todos esses pensamentos que estão sendo proporcionados a nós pelo Pai divino, amoroso, que joga em nosso time, nós terminamos nos lembrando de algumas palavras do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no comecinho desse livro, nós já éramos alertados de toda essa movimentação espiritual acontecendo ao nosso favor. Os Espíritos do Senhor, que são as estrelas dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, vindo abrir os nossos olhos, os olhos dos cegos, e dissipar as trevas
Obrigado pela sua atenção, gente.